na cabeça, samba no pé. Direito na cabeça, samba no pé. Direito na cabeça, samba no pé. Hoje já se aboliu, mas no nosso tempo se estudava o homem médio, né, Márcio? O homem médio era uma figura que expressava justamente o caráter lunático da cátedra, né? Porque o homem médio era alguém que era parâmetro para todas as ações dos homens comuns. Só que o homem médio não existia na realidade, o homem médio era um balizador da realidade, só que estava absolutamente fora dela. E aí o catedrático é um lunático, de fato. Então, eu acho que é notável no texto, essa relação, na música, essa relação entre a realidade que se perde e, acima de tudo, essa noção, essa brincadeira que a música faz justamente com uma noção de erudição, né? Ser erudito no direito, antigamente era decorar algumas palavras em latim. Agora, depois essa questão a adoção das ideias do Dworkin no Brasil, caso já não é mais caso, é case, né? Artigo é paper. Essa noção de uma erudição artificial, eu acho que a música brinca muito bem com isso, que na verdade não significa absolutamente nada, não significa nem conhecimento, não significa nem a produção de algo eficaz, minimamente, significa apenas uma enrolação. E daí que nós vamos ter essa leva. Que coisa, eu imagino, o Márcio falou do Tribunal do Júri, né? Salvo raras exceções, o Tribunal do Júri, que horror que é o Tribunal do Júri, né? Por quê? Porque, em geral, você encontra lá, salvo bravas e valorosas exceções, um promotor voraz por condenar isso aí no jornal e um advogado que leva 3 horas para dizer o óbvio. Salvo as exceções como o Márcio, é claro. Me sinto muito à vontade porque do lado tudo é uma exceção. Por conta de quê? Porque se construiu, fruto desse catedrático lunático que foi para a sala de aula, uma noção abstrata que não serve para a realidade. E isso é maluquice. Por isso que a gente tem que festejar sempre quando a gente tem em sala de aula o pleito, quando tem no Tribunal do Júri o Márcio, quando tem também na advocacia, na sala de aula, o professor Vinícius, e quando tem um movimento como esse que se propõe a romper com tudo isso. E só aproveitando, né, vejam que as saudações do Tribunal do Júri já renderiam artigos e mais artigos sobre a linguagem, porque embora ele tenha uma ritualística, tenha a questão das vestes talares, vamos respeitar, tudo bem, faz parte da tradição. O objetivo qual que é, tanto do membro do Ministério Público quanto do advogado, é comunicar para os jurados um determinado posicionamento. E nós tínhamos quesitos até pouco tempo atrás, imaginem só, que se perguntava na legítima defesa, não era, reconhece a legítima defesa? Houve uma agressão injusta, esta agressão foi atual ou iminente, foi a direita, quer dizer, era uma série de perguntas. E os promotores gostavam muito porque a gente explicava muito assim, olha, a legítima defesa tem umas 10 portas, vocês têm que abrir todas essas portas para reconhecer. Hoje é mais fácil do jurado absolver. O jurado absolve o réu, sim, né? E a falta de fundamentação que se discute no júri, eu digo assim, tem muita crítica, porque tem muita barbárie no júri. Pode ser campo da barbárie. Se tiver lá realmente um acusador que acha que o papel dele é aquele, que faz uma acusação sem provas e acha que vai dormir tranquilo com aquilo. Mas o júri também pode mostrar, porque são as partes, os representantes das partes, advogado e promotor, falando para o jurado, para a sociedade. Que não é o juiz, no caso, que simplesmente vai fazer o parâmetro de sentença de acordo com o que os jurados disserem. Então, poderia ser uma percepção de mudança, para se levar a mensagem de sensibilização democrática, e não saudações autoelogiosas, cansativas, burlescas, não tem mais espaço para isso, né? E só um parâmetro, já devolvo a palavra, mas não queria esquecer isso também. É interessante que essa música faz homenagem ao Rui Barbosa, né, que se notabilizou, se não me engano, em 1907, representando o Brasil em Haia. E eu recomendo para vocês, é algo que, para quem está na faculdade, para quem está estudando, embora tenha uma linguagem da época, a gente tem que compreender o Rui Barbosa no tempo dele, chama Oração aos Moços, né, que tem aquela famosa frase do Rui Barbosa, que dizem que longe dos olhos, longe do coração, mas na verdade é o contrário, e é uma grande lição de motivação, né, na vocação, que é o que o estudante acho que precisa ter em mente, seja ele professor,
seja queira uma carreira pública, queira advogar, queira militar, que é muito importante também, precisa saber o que gosta de fazer e seguir esse caminho, independentemente da remuneração, do que possa ser, porque os infelizes, né, a nossa música inicial fala sorriso, felicidade, olha, os infelizes, né, os juristas não cidadãos infelizes, aqueles que optarem por remuneração, por status, né, isso se desmancha no ar, né, muito rápido. E acho que a gente, quando está falando nesse clima de faculdade, acho que é muito importante isso. Todos os protagonistas são importantes. E a gente precisa enxergar isso também desde o começo, porque eu também tive na faculdade, não aquela idealização das carreiras. Nós estamos cheios de infelizes nas carreiras, pessoas que só reclamam, que não tem que fazer um termo de compromisso quando faz o concurso, de recitar alguma coisa que vai ficar gravado, quando ela começar a reclamar que tem muito processo, que é estressante, quer dizer, ganhando um salário diferenciado, né, aí a gente passa aquele vídeo e quem sabe, né, um processo assim, de reflexão, uma psicanálise, alguma coisa possa mudar e trazer de volta aquele profissional, porque nós somos cheios de burocratas hoje. O professor Edmundo Lima Arruda Júnior, que eu recomendo também a leitura das suas obras, escreve sobre sociologia, ele diz, nós não temos, o jurista cidadão está muito longe, a modernidade jurídica, as luzes do direito ainda não chegaram, a gente tem posturas medievais, práticas medievais, e vencer isso também, trazer na faculdade, acho que é importante. Bom, finalizando então esse início de discussão, Carmela, eu fico feliz de ver o trabalho que você está desenvolvendo e exatamente por nós termos partilhado dentro da academia, mestrado com professores, discutindo políticas públicas, obviamente, e esse trabalho que fazemos aqui hoje vem a consolidar esse processo. Obviamente, seguindo aqui o pensamento do Márcio e do Radaeli, nós, ao final da letra, mutatis mutandis, modus vivendi. Estamos mudando, realmente. Nós estamos dentro de um processo de modificação social. É essa modificação social que necessita, principalmente dentro da academia, dentro do curso de Direito, mas não somente o curso de Direito. Que quando a gente traz a arte, nós não estamos trazendo somente a discussão jurídica, nós estamos trazendo uma outra discussão, que é uma discussão de inclusão social. Uma discussão a respeito de aptidões e capacidades de cada um de nós. O professor Márcio, o Dr. Márcio, inclusive, comentando, os alunos têm a técnica do funil, né? Professor, eu vou fazer a técnica do funil na resposta à acusação. O promotor faz a denúncia. O que eu tenho que fazer depois? Olha, meu amigo, tu faz a resposta à acusação. Tá? Tu tem um prazo de 10 dias. Mas não era defesa prévia? Eu digo, que mundo que tu tá? Não é mais defesa prévia, é resposta à acusação. E esse prazo de 10 dias não tem técnica de funil. Vai direto com o dedo na ferida. Ataca onde tu precisa atacar. Não tem mais aquilo que a gente aprendia na faculdade antigamente. Começa daquilo que é mais abstrato até aquilo que realmente importa no pedido. E aí o aluno aproveita e pergunta assim, mas e se eu tiver em memoriais, em fase de memoriais? Eu peço a impronúncia, obviamente no rito do tribunal do júri. Eu digo, beleza, legal, é isso aí mesmo. Peço para desclassificar o crime? Legal, pede para desclassificar o crime. Pedir a pronúncia. Digo, tu tá louco? Tu já não pediu a impronúncia do cara, tu quer ferrar com o cidadão. Então, o acadêmico de direito, ele sequer tem a noção exatamente das aptidões e para aquilo que ele está trabalhando, ou se é para aquilo que ele realmente foi feito. O acadêmico, o curso de Direito, ele prepara realmente aqueles que têm as verdadeiras necessidades e aptidões para o exercício, seja da advocacia, seja do Ministério Público ou a magistratura. E quando a gente discute sociedade mudando, nós estamos, e aí particularmente eu vou levantar uma questão aqui que é uma questão chamada ética. Nós estamos por um momento de transição ética de desenvolvimento social. Então, se nós passamos por várias discussões, se estamos num momento de transição social e, obviamente, de discussão dentro da área jurídica, e exatamente as instituições democráticas que compõem essa estrutura toda, nós devemos pautar, então, também pela discussão ética. Nós estamos dentro de uma ética de desenvolvimento jurídico ou estamos numa ruptura desta ética? Porque nós precisamos passar para os estudantes que existe essa modificação. Se nós não estivermos preparados
para passar essa informação de ruptura de determinados conceitos e reconstruir conceitos jurídicos para que eles estejam preparados a partir do momento que eles estão inseridos dentro desse contexto social. Eu quero encerrar esse primeiro momento, né, e a gente quer ter um momento com vocês participando também, só colocando 3 pontos para a gente começar a próxima interpretação. No jornal, aí, essa edição, tem o professor Marcílio Franca, sobre os diálogos entre a arte e o direito. E uma das coisas que ele fala, e que também já veio trabalhando, que o Luiz Alberto Varay, que eu sou fã e dediquei meu trabalho de mestrado para ele, eu acho que é importante destacar aqui que a gente falou, né, a relação da arte e direito. Mas a arte também fala ao direito. Tá? Então, assim, a arte está falando ao direito, não é só ela fala de direito, ela está dizendo alguma coisa para o direito, né? Da maneira de ele se dizer. E assim, falta muito essa questão de a gente fala muito das relações, os laços sociais verticais, horizontais. O direito também precisa ser horizontal, né? Assim, a maneira de a gente enxergar ele, né? Conseguir ver ele assim nas linguagens republicanas marginais, aquelas que ainda não são consideradas como linguagens republicanas, né? Porque a gente tem uma grande dificuldade, e no livro eu falo isso, sobre o que a gente considera como participação social no Brasil. Daí a gente vai olhar a Constituição e vai ver as formas tradicionais de se participar, de propor uma ação, que seja civil, pública ou não, ou algum tipo de outro ato. Mas será que essas linguagens republicanas não marginais, elas não dizem, não são uma maneira tão explícita e gritante de falar do que as pessoas estão tentando conseguir para melhorar suas vidas? Né? E o que falta, assim, para as pessoas levarem a sério quando tem uma marchinha na frente do Senado dizendo assim, contra pedindo o aumento do salário mínimo, dizendo assim para o deputado: ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Tá? Isso aí já diz muito lá na frente. Só que daí, o que acontece? Isso é ironizado. Isso é bobagem, bando de maluco. Né? O que eles estão falando ali? Mas não é isso aí mesmo que está acontecendo. E daí retoma aquela questão e a gente vai dar o prosseguimento à música. Será que a gente está aprendendo aquilo que a gente está escutando? Será que está passando batido isso? Será que a gente vai passar batido essa noite? Eu gostaria, assim, de ter contato cotidianamente, ou pelo menos manter esse contato com todos vocês, porque eu acho que, assim, é muito difícil a gente modificar o meio, mas não adianta a gente tentar propor uma coisa nova se a gente não estiver dentro dele, né? Que nem a Matrix. A gente tem que estar dentro dela para poder fazer a coisa acontecer. Então, assim, procurem pensar e refletir e participar, que a gente vai abrir o espaço logo em seguida, e já vou convidar os músicos, e a gente também vai, se ficou, com certeza vai ficar ainda várias arestas aí, mas a gente quer mais aqui hoje estimular a reflexão, a dúvida e instigar a busca por algo novo, algo diferente, algo que eu também não posso saber, que eu posso nem eu saber, né? Quem sou eu, né? Você dona da verdade, tem tantas maneiras de a gente se reinventar e reinventar aquilo que a gente está buscando. Mas, por mais maluco que possa ser pensar nessa possibilidade, se a gente não pensar, a gente vai ficar naquela ideia do cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, né? Não vai para lugar nenhum. Ninguém cuida de nada coletivo, cada um cuida do seu quadrado.